o RN no Ar de hoje recebe para uma entrevista ao vivo a proctologista Mônica Kim. Bom dia, doutora Mônica. Bom dia. Setembro faz alusão também à questão do câncer do intestino, chamado Setembro Verde, não é isso mesmo? E o que é que a gente pode destacar, né, dessa doença, a questão dos tratamentos, como tem avançado isso e até mesmo a prevenção? Bom, o Setembro Verde, como você falou, é mesmo uma campanha para conscientizar a prevenção do câncer de intestino e reto, né, o câncer coloretal. A gente tenta focar sempre na prevenção. A prevenção, quanto mais cedo é descoberto o câncer, maior a possibilidade de cura que ele tem, né? Então, o ideal é que as pessoas comecem a fazer essa prevenção a partir dos 50 anos, que é quando é a idade que aumenta, a partir dos 50 anos aumenta muito a incidência da doença. E a gente sempre tenta focar nisso a partir de 50 anos, independente de sintomas, de queixas. Às vezes a pessoa não tem nenhuma queixa, mesmo assim tem que fazer a prevenção. Essa é uma preocupação não só desse tipo de câncer, mas de outros também, que a doença acaba sendo silenciosa e quando descoberta, quando aparece um sintoma, ela já está bem avançada. Nesse caso do câncer de intestino, qual o sintoma que poderia aparecer e indicar ao paciente que ele está com uma suspeita de câncer? Os sintomas são muito variados, eles não têm um sintoma específico, né, como a maioria das doenças como câncer. Mas pode acontecer, na maioria das vezes, na dor abdominal, alternância de hábito intestinal, que significa quando o paciente alterna diarreia com a constipação, que é a prisão de ventre, e algumas vezes o sangramento. Mas quando ele vem dar sintomas, ele realmente pode já estar num estado mais avançado e diminuindo mais a possibilidade de cura para esse paciente. O que mais deixam assustados, geralmente, é o sangramento. Então, o paciente, quando vê sangue nas fezes, ele sempre vem ao consultório, mesmo preocupado. Obviamente, não só o câncer que vem dar sangramento, mas é uma coisa que deixa eles mais alertas mesmo. E falando acerca de prevenção, como a senhora falou, diagnóstico precoce, o tratamento desse tipo de câncer, a gente tem acompanhado uma série de evoluções na medicina, mas existe um alto índice de cura ou ainda é baixo esse índice? O índice de cura é totalmente proporcional ao estágio que o câncer é descoberto. Então, se ele for descoberto no estágio bem inicial, ele tem uma possibilidade de cura de 100%. Mas, dependendo desse estágio, é que ele fica mais limitado. Não é um câncer agressivo, como um câncer que a gente pode dizer como um câncer de pâncreas, que a gente sabe que tem uma taxa de cura muito pequena, praticamente quase não tem. Mas é um câncer que precisa, como a maioria das doenças mais graves, ser descoberto numa fase bem inicial, para a gente poder fazer o tratamento adequado. Quimioterapia, a cirurgia, na grande maioria das vezes, entendeu? Às vezes a radioterapia, dependendo se o câncer for de reto. Então tem vários tratamentos que possibilitam essa cura. Falando acerca dos tratamentos, como é essa convivência do paciente com a doença, né? A senhora falou de quimioterapia, radioterapia, ou mesmo a cirurgia, mas e o percurso do tratamento? Como o paciente ele fica debilitado, ele tem suas funções motoras, ou também sua convivência social normal? Como é que é um paciente com câncer de intestino? Ele é um paciente, obviamente, exige um cuidado muito especial. Algumas cirurgias abdominais de cólon, de reto, eles podem ficar com aquela bolsinha chamada colostomia. Isso tira um pouco da liberdade do paciente. Se o paciente tiver uma cabeça boa, um bom acompanhamento, ele consegue encarar isso bem e, às vezes, futuramente, fazer uma reconstrução, que a gente chama, a reconstrução do trânsito intestinal. Mas isso vai depender muito, tem um tratamento multidisciplinar, né, em volta, não só com os cirurgiões, com o proctologista, mas como os oncologistas, os psicólogos. Então, é todo um tratamento multidisciplinar em cima de um paciente desse. Existe algum ato ou algum hábito do paciente que possa favorecer ele ter esse tipo de câncer ou não? Isso é algo que independe dos seus hábitos alimentares, dos seus hábitos de rotina mesmo? Não, existem estudos que associam muito aos fatores alimentares. O fator de risco principal para uma pessoa ter um câncer de intestino é a idade a partir de 50 anos. Isso aumenta a incidência de uma maneira enorme. Por quê? O que é que tem de específico nesse portão dos 50 anos que aumenta tanto assim o risco de ter o câncer? Não tem nada específico. Foram mais estudos que confirmaram que a partir de 50 anos é uma idade de risco que aumenta essa incidência. Menor que isso já é mais raro, mas existem sim os cânceres nessa população com essa idade, mas é mais difícil de encontrar.
Mas a partir de 50 anos esse índice aumenta muito. Então, por isso que a gente foca tanto nesse início de prevenção, de rastreio a partir dos 50 anos, entendeu? Mas outros fatores de risco alimentares, sim, uma dieta pobre em fibra, isso pode ocasionar, tem uns estudos que relacionam isso com o aumento da incidência do câncer de intestino. Uma dieta rica em gordura, uma pessoa que não tem uma dieta muito desorganizada, não é uma pessoa que tem uma reeducação alimentar, ele pode ter um aumento na incidência do câncer de intestino. Fatores familiares, né? Quando a pessoa tem história já de câncer de intestino e reto na família, tem que começar a investigação antes de 50 anos. Algumas doenças também podem causar o câncer de intestino, como a doença inflamatória intestinal, que é uma doença autoimune mais específica que ataca o intestino. Tá? Então, tem outros fatores associados. Para o telespectador que tem a partir de 50 anos, está nos assistindo, ficou preocupado, o que é que ele tem que fazer de prevenção, o que é que ele tem que fazer de exame para verificar se tem ou não esse tipo de câncer? Tem que procurar um coloproctologista, né, da sua confiança, para conversar com ele. E o principal exame, e o melhor exame para fazer o rastreamento do câncer do intestino, é a colonoscopia. Tá? Ele é um exame muito, assim, o exame em si é um exame tranquilo de se fazer, porque o paciente leva uma sedação, então ele dorme o exame inteiro. Ele só tem o inconveniente de um preparo intestinal, que tem que limpar todo o intestino. Quanto mais limpo o intestino ficar, maior a acurácia do exame. Mas é o melhor exame para fazer o rastreamento do câncer do intestino. É isso, eu agradeço a participação da senhora hoje aqui no RN no Ar, trazendo esclarecimento acerca de uma doença que às vezes é pouco falada e por isso também pouco diagnosticada, poucas pessoas despertam, né, para essa possibilidade e até mesmo para a questão da prevenção. Eu que agradeço muito a oportunidade de tentar propagar o Setembro Verde, que é uma campanha da Sociedade Brasileira de Coloproctologia. O câncer de intestino é um câncer comum, a gente não sabe, mas é o terceiro câncer mais comum do mundo e o quarto câncer mais comum do Brasil. E as pessoas não têm essa noção, então a gente tá aqui, eu agradeço imensamente essa oportunidade de estar falando para o pessoal, para eles terem essa noção da gravidade, né, da prevenção.